daremos sequência às atividades com o primeiro painel do nosso evento, que debaterá o tema Integridade e Responsabilidade Social no Ambiente Empresarial. E aqui eu devo avisá-los que, infelizmente, a secretária executiva da Controladoria Geral da União, a doutora Vânia Vieira, teve um imprevisto e não pôde comparecer. Portanto, eu convido para subir ao palco e integrar o nosso primeiro painel o secretário de Integridade Privada da Controladoria Geral da União, Dr. Marcelo Pontes Viana, aqui substituindo a doutora Vânia. Marcelo Pontes Viana é bacharel em Direito pela Faculdade de Processos e graduado em Ciência Política pela Universidade de Brasília. É especialista em Economia Nacional pela George Washington University, em Direito Público e Avaliação de Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília e em Direito Disciplinar na Administração Pública pela Universidade de Brasília. Possui LLM em Direito pela Universidade of Notre Dame. Convido também a executiva de Integridade Corporativa, doutora Chantal Pilet. Chantal Pilet é advogada com mais de 17 anos. Chantal Pilet é advogada com mais de 17 anos de atuação sólida em compliance, anticorrupção, antifraude e investigações corporativas. Bacharel em Direito com diplomas de Master 2 pela Universidade de Paris, em Direito Internacional e Europeu, Direito do Comércio Internacional e de pós-graduação pela FGV em Direito Empresarial. Convido ainda o diretor de Compliance da JBS, Dr. José Marcelo Proença. José Marcelo Proença é bacharel, mestre e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. É professor doutor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e professor dos cursos de Compliance, Direito Societário e Concorrencial da Fundação Getúlio Vargas. Convido a diretora de Compliance e Ética na América Latina da Natura, doutora Juliana Darini. Juliana Darini é advogada com mais de 20 anos de experiência em ética, conformidade, privacidade de dados, direitos humanos, gestão de riscos e crises e investigação. Mestre em Direito Empresarial pela PUC São Paulo e MBA executivo pela Fundação Dom Cabral, é também presidente do Comitê de Integridade e Responsabilidade da ICC Brasil. Em breve, teremos também a presença do Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Dr. Silvio Almeida, que, devido a outro compromisso, se juntará a nós ao longo deste painel. Silvio Almeida é jurista, professor e escritor, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, com pesquisas de pós-doutoramento em Direito e em Economia. Destacou-se por sua atuação à frente do Instituto Luiz Gama, organização da sociedade civil que visa a inclusão de minorias e a promoção de uma educação antirracista. E para moderar este painel, convido o Dr. Pedro Benhat, diretor do IRI, para quem entrego a palavra. Desejo a todos um excelente painel. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos vocês hoje. Agradecer também a presença e a palestra do ministro André Mendonça e agradecer meus colegas aqui panelistas, Chantal Pilet, Marcelo, Juliana Darini e José Marcelo Proença. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Nosso painel hoje, o primeiro painel do dia, é sobre integridade e responsabilidade social no ambiente empresarial. Antes de iniciar aqui uma primeira rodada de perguntas, eu queria fazer uma breve introdução sobre o tema. O economista Milton Friedman, na década de 70, ao falar sobre o capitalismo de shareholders, num artigo publicado no New York Times, ele mencionou que, abre aspas, a única responsabilidade social das empresas é utilizar seus recursos e desenvolver atividades destinadas a aumentar seus lucros, desde que se mantenham dentro das regras do jogo, ou seja, envolvam-se
em competição livre e aberta, sem cometer fraudes. Esse discurso, embora parcialmente correto, ele já está superado, né? A busca pela cultura de compliance, ela não se restringe mais hoje apenas ao tema anticorrupção, né? Não adianta mais você ser apenas ético, transparente e em conformidade com as regras, de modo que passa-se a buscar, hoje em dia, uma internalização de questões relacionadas ao meio ambiente, aos direitos humanos. Além da busca pelo lucro, a simples busca pelo lucro, as empresas elas devem utilizar seus recursos para atingir objetivos socioambientais legítimos. Então, nesse sentido, o que a gente pretende aqui conversar hoje é sobre a evolução dos programas de integridade no Brasil, sobre essa questão da agenda ESG, ambiental, social e de governança, e como a responsabilidade social empresarial vai além, né, do ambiente interno das organizações. Eu queria direcionar a primeira pergunta para o Marcelo. Obrigado de novo, Marcelo, por representar a Vânia aqui hoje. Marcelo, na semana passada, no evento promovido pela CGU, em alusão aos 10 anos da Lei Anticorrupção, o ministro Vinícius, na fala dele sobre o acordo de cooperação técnica firmado entre a CGU e o Ministério dos Direitos Humanos, ele salientou justamente isso, que o tema da integridade pública ou empresarial não pode ficar mais restrita apenas à agenda anticorrupção, né, de modo que questões de direitos humanos, sustentabilidade, né, equidade, inclusão, enfim, eles devem passar a ser considerados. Nesse sentido, Marcelo, eu gostaria de saber qual seria a sua visão, e, obviamente, a visão da CGU, sobre essa evolução de um conceito de integridade mais abrangente, mais amplo. Bem, bom dia a todas e todos. Cumprimentar o Pedro, aqui em nome de quem eu agradeço o convite para estar aqui hoje. Também cumprimentar aqui os meus colegas painelistas. Dizer que é sempre um prazer receber esses convites. Sinto pelos colegas, vou ter que me ver 2 vezes falando aqui ao longo do dia hoje, então espero não deixá-los demais entediados. Mas, para além de ser um prazer, eu acho que é um dever nosso, enquanto agentes públicos, né? A gente está aqui, prestar contas do trabalho que a gente está fazendo agora em frente à Secretaria de Integridade Privada na Controladoria Geral da União. Bem, acho que foi ótima a abertura que o Pedro fez, e principalmente referência a um entendimento, né, que é uma visão extremamente liberal, né, do professor Milton Friedman, que, com certeza, ainda tem muitos ensinamentos legados para nos deixar, mas que, nesse particular, realmente acho que é uma visão que está um pouco superada, né? Não só na perspectiva da responsabilidade social que a empresa tem que ter, né? Hoje acho que já é um conceito bastante disseminado, que uma empresa não pode viver só pelo lucro, mas não só por conta da sua responsabilidade social, mas da perspectiva própria de sobrevivência econômica e de atingimento de lucros da própria empresa, né? Hoje, a empresa que só visa lucro sem levar em consideração todas as perspectivas, fatalmente ela também vai ter seus lucros diminuídos ao longo do tempo, ela não vai ter uma sustentabilidade de perspectiva, ainda que seja uma perspectiva egoísta, né? Eu sempre costumo dizer que fazer o bem pelo próprio bem pode ser que não faça sentido, mas fazer o bem com a visão do lucro, ele com certeza também vai trazer frutos nessa perspectiva, e hoje é notável, né? Com certeza a Chantal, que eu já tive a oportunidade de ver várias vezes falando aqui, ela vai poder dizer com muito mais propriedade do que eu, que hoje você ser visto como uma empresa que é responsável socialmente, responsável ambientalmente, que leva em consideração diversidade, isso atrai negócios, atrai talentos, mas também não vou ficar roubando a sua fala, que você fala muito melhor do que eu nesse aspecto, né, Chantal? Bem, o que eu gostaria só de falar de uma perspectiva histórica também do trabalho da CGU nesse sentido, e o ministro André ele foi muito feliz aqui nas palavras dele ao dizer que o Estado, quando ele tenta encorajar comportamentos, né, e determinar o que se espera da sociedade, normalmente tem 2 instrumentos, né, o instrumento da repressão,
onde você sanciona aqueles que acabam se desviando do seu comportamento daquilo que está definido em regulamentos. E outra forma é também a gente encorajar por meio de diversos mecanismos, né? Então, a lei anticorrupção completa 10 anos, mas acho que a trajetória da CGU em buscar uma promoção de integridade privada ela vem bem antes ainda da própria edição da lei, né? Já ali em meados de 2007, 2008, a CGU já tem uma concepção ali, olhando para o mercado externo, para o que os outros países vinham fazendo, de que o ambiente de integridade de negócios ele é positivo não só da perspectiva ali de diminuição da corrupção, mas para também tornar um ambiente de negócios mais atrativo para investimentos externos, para propiciar o próprio desenvolvimento também de novos negócios internamente. Então, a CGU inicia uma série de iniciativas, acho que a mais emblemática é a criação, né, do selo Proética. Acho que uma opção inovadora por parte do Estado, que a gente dificilmente encontra precedentes similares em outros países. Recentemente, o próprio Paraguai, mediante um acordo com o Brasil, importou essa inovação, onde nós treinamos o governo paraguaio para estabelecer algo no mesmo sentido. E ali a gente, basicamente, dá a oportunidade para as empresas que voluntariamente submetem seus programas de integridade para serem avaliados e, com isso, ganhar algum tipo de reconhecimento. Então, a nossa trajetória ela vai nessa perspectiva de colocar um papel da organização ali como um todo, de ser responsável dentro do meio que ela vive, né? Mas, de verdade, como você bem pontuou, Pedro, assim, era uma perspectiva ainda de prevenção a atos de corrupção, né? A integridade ela foi, inclusive, um conceito criado que, dentro de um programa maior de conformidade, integridade estaria especificamente ali tratando de prevenção de ilícitos típicos de corrupção. E a gente também, né, atento a todos os movimentos que vêm do próprio mercado, a gente observa que essa concepção ela também está ganhando agora uma dimensão muito maior, né? É estranho você falar que uma empresa ela não é corrupta, mas, ao mesmo tempo, ela polui o meio ambiente, ao mesmo tempo, ela é conivente com práticas de assédio moral, ela não tem uma política que promove a diversidade. Então, assim, você falar que uma empresa ela é ética num aspecto, mas não é ética em outro, é algo que gera um paradoxo inevitável. Então, o que nós estamos tentando fazer, e aí eu diria que o grande desafio da CGU é tratar com dimensões, com tópicos e temáticas que são próprios de outras pastas ministeriais, de outros órgãos reguladores, mas que elas são transversais dentro de uma organização, e de como é que a gente pode promover essa ação para que as empresas, dentro dos seus programas de integridade, vão além dessa perspectiva somente do combate à corrupção. O primeiro passo que a gente está dando nesse sentido é estabelecer essa parceria com o Ministério dos Desenvolvimentos Humanos, e acredito que não poderia ser diferente, porque, fatalmente, a proteção aos direitos humanos ela é transversal a qualquer tipo de organização, né? Uma das perspectivas que a gente tem no nosso encorajar programas de integridade de empresas é que sempre a empresa faça isso de uma forma muito customizada ao seu negócio, né? Então, para cada tipo de negócio tem riscos diferentes que precisam ser mapeados e tratados. Mas a proteção a direitos humanos é algo muito comum a qualquer tipo de organização. Então, a nossa perspectiva, Pedro, é que, a partir da assinatura desse acordo de cooperação com o MDH, a gente vai estar trabalhando muito próximo a eles para que a gente possa agora endereçar nas nossas avaliações de programa de integridade também critérios de proteção a direitos humanos. Muito bom, obrigado, Marcelo. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui para a Chantal, né? Depois que a gente ouviu essa visão do Estado. Chantal, você tem uma vasta experiência no setor corporativo, e especificamente sobre essa área, você também trabalhou muito nesse sentido, enfrentou algumas crises e desafios. Mas, então, eu queria perguntar para você, pela sua experiência, quais são as maiores dificuldades enfrentadas por uma empresa de grande porte, né, que foi o seu caso, para incorporar essas questões ASG no programa de compliance já existente e, indo mais além, para transformar a cultura de integridade da empresa para que essas questões socioambientais fossem assimiladas e respeitadas dentro da organização. Obrigada, Pedro. Bom dia a todos. Prazer imenso estar com vocês hoje. Cumprimento aqui os meus colegas painelistas e parabéns
ao Instituto pela Riqueza dos Debates de hoje, num dia tão importante, né, na semana que a gente celebra 10 anos da nossa lei anticorrupção. Vou tentar fazer um discurso diferente da semana passada. Pedro, a gente vive, nossas empresas estão envoltas aqui a um cenário socioeconômico bastante desafiador, né? Os recursos estão escassos, a competição acirrada, nossa capacidade das nossas companhias de se desenvolverem, de criarem novas tecnologias, de inovarem, e sujeitos a um universo de riscos bastante relevante. Há 10 anos atrás, o principal risco das nossas empresas era o combate à corrupção. Graças à lei, a CGU, o trabalho que foi feito por todos os órgãos, pela própria sociedade, né, no combate desse risco, nossas companhias integraram os programas de combate à corrupção, os combates à corrupção privada, inclusive. Utilizamos todo o arsenal da lei anticorrupção brasileira para também combater e criar ambientes sadios entre privado e privado, que a gente sabe bem que também tem bastante problema. E nós viemos ganhando maturidade, notadamente nas grandes companhias que estavam sujeitas de forma obrigatória à implementação de programas de combate à corrupção e aquelas que estavam bastante expostas. Ocorre que, nesses últimos 10 anos, fomos ganhando maturidade, mas também fomos sujeitos a novos riscos, que a gente começou a chamar de riscos emergentes, que vieram muito à tona com pandemia, com situações como o George Floyd, e como a sociedade mesmo ela veio se desenvolvendo. Há 10 anos atrás, nós estávamos intolerantes à corrupção. Agora, a gente está intolerante a práticas discriminatórias, a situações de assédio. A nova cultura, a nova sociedade, ela vem com uma nova demanda, né? Vem com uma nova, essas novas gerações. E como implementar e como fazer? Eu acho que o número 1, sem querer roubar o discurso da Ju daqui a pouco, mas é importante a gente falar em termos de empresas, né, de pessoas jurídicas, de governança. E a governança passa, Pedro, primeiramente, acho que do aprendizado que eu tenho de implementar e de desenhar programas, de escolha da nossa liderança. As nossas lideranças nas nossas empresas, elas estão efetivamente comprometidas com esse novo modelo? Estão entendendo o senso de urgência? Porque há 10 anos atrás, o senso de urgência era combatermos a corrupção, que é a causa raiz, inclusive, dos males que temos na sociedade. Não há que se falar num programa de compliance ESG se boa parte das mazelas da nossa sociedade vem dos desvios de fundos que deveriam ir para escolas, educação, hospitais, né? Então, se nós não temos isso na nossa sociedade, é porque muitos dos desvios aconteceram por ali. Ganhar maturidade, então, de entender o novo mercado, de entender essa liderança que está entendendo que que essa geração, que a próxima que está vindo, ela exige e não tolera mais, né, atentados à diversidade ou não inclusão, ou simplesmente não estarmos prestando atenção nas mudanças climáticas que vão afetar os nossos negócios. É questão de efetividade, como você falou, né, Marcelo, de garantir que os negócios se perpetuem. Né? Quantos negócios deixaram de funcionar porque vieram empresas mais inovadoras, pensaram diferente? Então, passa pela liderança, na escolha dessas lideranças que estão abertas e têm esse senso de urgência, de lideranças comprometidas com um ambiente inclusivo, que estão abertas a ouvir, que são intolerantes a atos de assédio. E nada adianta eu ter isso eu falei da semana passada, mas nada adianta a gente ter um canal de denúncia onde os colaboradores não se sentem seguros ou sentem uma gestão do medo e não podem utilizar os canais para denunciar um fato de corrupção ou qualquer outro fato. Então, passa por uma cultura corporativa bastante importante, processos. Os processos têm que ser bem desenhados, né? Os processos têm que ser bem estabelecidos, e controles.
Esses controles eles vêm tanto de uma governança de primeira, segunda e terceira linha de controles, controles internos, auditoria, controle dos órgãos reguladores, controles da sociedade e agora de todos os stakeholders, né? Então, como você falou, os bancos, né? Os órgãos financeiros, quem financia, o acionista está preocupado com esse modelo de gestão. Então, tem que permear, né, os novos modelos de compliance ESG e compliance anticorrupção, eles passam necessariamente por uma permeação de cultura, Pedro. Acho que a gente pode ir passando ao longo, mas, enfim, é bastante cultura e liderança nesse momento. Muito obrigado, Chantal. Queria falar agora um pouco do A, do ASG, que é ambiental. Eu vou falar com o Marcelo. Marcelo, muito obrigado também pela sua presença. Você é o diretor de compliance da JBS, que é a maior empresa de proteína animal do mundo. Então, a própria atividade da sua companhia, ela está muito ligada a questões ambientais. Enfim, emissão de carbono, desmatamento. Eu sei que vocês possuem uma quantidade enorme de certificações nesse sentido e até alguns anos atrás assumiram lá um compromisso de zerar o balanço das emissões de carbono da companhia. Eu queria que você nos contasse um pouco como isso vai ser feito e qual a importância do programa de integridade e da cultura de integridade da empresa nesse contexto. Muito bom dia para todas e todos. Pedro, faço em seu nome o agradecimento a participar desse evento. Saúdo a todos aqui da mesa, um prazer revê-lo, Marcelo, Chantal, Julia também. Antes de falar especificamente sobre Environment da JBS, eu queria trazer algo que eu vou ler aqui, que deriva, por coincidência, de como você abriu esse painel, Pedro. Existe um artigo super interessante, bastante disseminado, não é tão novo assim, de alguns anos atrás, que é intitulado Mr. Friedman, We Have a Problem. Vem aí o capitalismo 3.0. O artigo é grande, eu vou ler as 4 primeiras frases que eu acho que sintetizam muito a nossa preocupação e tudo que nós temos que ter muita consciência e muita responsabilidade como responsáveis pelo compliance, por integridade dos agentes privados e também responsabilidade do setor público, cuidando da integridade do setor privado. Então, começa assim. O capitalismo americano está revendo seus conceitos drasticamente. A Business Roundtable, a associação que reúne as maiores companhias dos Estados Unidos, com faturamento somado de mais de 7 trilhões de dólares, decretou na semana passada que o lucro não é o propósito maior das empresas. Daí diz mais, você não leu errado. No manifesto assinado por 181 CEOs de empresas como JP Morgan, Amazon, Apple, Walmart, ExxonMobil, AT&T e Ford, a organização atesta o compromisso com os consumidores, empregados, fornecedores e comunidades nesta ordem. A geração de valor de longo prazo vem em sexto e último lugar. Os céticos dirão, com razão, que o manifesto é apenas uma carta de intenções, mas ainda assim trata-se da mudança mais relevante no conceito de capitalismo desde 1970, quando Milton Friedman assinou um artigo no New York Times defendendo, em tom ácido, que a missão das companhias é apenas e tão somente dar lucro, e que, a partir daí, o livre mercado se encarregaria do resto. Nesse artigo, a responsabilidade social das empresas é aumentar seu lucro, Friedman condenava como socialismo a simples menção aos efeitos sociais do bom uso do capital. E daí, entre aspas, os homens de negócios acreditam que estão defendendo a livre iniciativa quando afirmam que as empresas não estão meramente preocupadas com o lucro, mas também com a promoção de efeitos sociais desejáveis, escreveu o economista no texto que tornou antológico. Mas, na verdade, eles estão ou estariam, se alguém os levasse a sério, pregando o socialismo puro e descarado. Bom, 50 anos depois,
2020, então, com uma sociedade crescentemente desigual e na qual o descrédito aos empresários nos Estados Unidos é tão grande quanto a dos políticos, até o CEO de maior banco americano ousa discordar. O sonho americano, abro aspas, está vivo, mas se esgarçando, disse Jamie Dimon, que também é chairman da Business Roundtable, na nota divulgada pela associação. Os principais empregadores estão investindo em seus trabalhadores e comunidades porque eles sabem que essa é a única forma de ser bem-sucedido no longo prazo. Com visão, ou com visões hoje tão divorciadas com algo trazido por Friedman em 1970, tenho a impressão que não há grandes dificuldades para que tenhamos compliances sociais e compliances ambientais com essa perspectiva. E daí eu questiono a todos e a todas. Anticorrupção teve seu momento de superimportância em programas de integridade? Não tenham dúvidas, e nós sabemos a nossa realidade. Muito bem. Além disso, e no mundo mais atual, e vejam como isso é simples de ser tratado dentro de um ambiente corporativo. Se queremos ser ainda melhores naquilo que nos propusemos a fazer, temos que cuidar da nossa gente, das nossas pessoas. Alguém aqui gostaria ou se envolveria mesmo no trabalho da sua corporação se não for respeitado? Se não for livre de todo tipo de assédio moral ou sexual ou de discriminação? Então vejam, Friedman, na minha opinião, de não economista, está absolutamente ou estava absolutamente equivocado. Majorar receitas, tornar-se melhor ainda naquilo que se propõe a fazer, portanto, com maior lucratividade no longo prazo, ou no médio e no longo prazo, significa tratar muito bem das suas pessoas. Significa uma responsabilidade no que diz respeito a direitos humanos de forma absolutamente intolerável. Desrespeito intolerável em absoluto nesse sentido. Da mesma forma, quando se pensa em questões ambientais, eu pergunto, algo é mais relevante em termos de regulação jurídica e de respeito e de atenção que não o respeito e preservação do meio ambiente? O que resta se não tivermos meio ambiente? Onde estaremos? Se não tem meio ambiente, não estaremos em lugar algum. Então, se há algo prioritário mesmo no mundo, é respeito ao meio ambiente para que nós tenhamos onde estar num futuro próximo ou longínquo, pouco importa. Se há um respeito ao meio ambiente, eu tenho a segurança que, no médio e no longo prazo, eu terei maior sustentabilidade com relação às minhas receitas, com relação aos meus resultados. Se é assim, Pedro, dentro do ambiente corporativo, defender que intolerância à corrupção é indispensável para a sua sustentabilidade, se é simples, é ainda mais simples convencer lideranças das empresas no sentido de que, se quer ser mais competitivo, se quer ser ainda melhor naquilo que se propôs a fazer, precisa de uma absoluta atenção e respeito a direitos humanos. E também as questões ambientais. É isso que faz com que você, sendo melhor, você ainda terá muito mais destaque dentro da sua atividade econômica. Costumo dizer que não há dificuldade nessa perspectiva em bem defender e desenvolver programas de integridade sob o aspecto ambiental e sob o aspecto de direitos humanos e antidiscriminação de direito pessoal. Por quê? Porque se trata de um ativo pró-competitivo. É isso que eu queria frisar a vocês, e foi muito bem já defendido por todos que me antecederam. Eu sou muito mais competitivo.
eu serei muito mais objeto ainda de orgulho e de desejo perante a minha comunidade, incluindo concorrentes, se eu mostro essa responsabilidade pessoal e essa responsabilidade ambiental. Se trata de um ativo pró-competitivo, é tudo que temos que construir. Então, programas de integridade hoje. Já foi a época que compliance seria sinônimo de um programa anticorrupção. Programas de compliance modernos, e nem tão modernos assim, são aqueles que têm outros aspectos além do anticorrupção. Podem verificar códigos de conduta das empresas. Vocês têm questões concorrenciais, vocês têm questões ambientais, vocês têm questões de direitos humanos, e tem que ter mesmo. Políticas internas de não discriminação, políticas internas de intolerância absoluta ao desrespeito, ao assédio moral, ao assédio sexual dentro do ambiente de trabalho são indispensáveis. E, portanto, treinamentos, comunicação, já foi falado linha ética, trazendo garantia do relato, e mais do que isso, políticas internas de absoluta não retaliação ou utilização da linha ética, são questões super importantes dentro de um programa de integridade. E, para agora ir diretamente à questão que você me trouxe, Pedro, JBS é uma empresa que tem atuação com íntima relação e efeitos junto ao meio ambiente. Em razão disso, muita gente e muito dinheiro tem sido muito bem envolvido e muito bem empregado para a preservação do meio ambiente. Nosso time, que é um time, além do time de compliance, que é o time de sustentabilidade, tem ferramentas tecnológicas extremamente importantes, extremamente responsáveis para resolver inúmeras questões ambientais do agronegócio do país. São muitos os exemplos, eu não poderia alinhar todos aqui, mas nós temos escritórios verdes onde auxiliamos e ensinamos parceiros de negócio como resolverem seus problemas ambientais. Estou falando justamente de pecuaristas, de latifundiários no país. Temos treinamentos constantes a parceiros de negócio, aqui eu falo integrados justamente de suínos e de frangos, onde, de forma direta e pessoal, treinamos mais de 14 mil terceiros do setor de integrados para policiá-los e frisar a eles a questão de trabalho infantil, trabalho análogo a escravo e assim por diante. Não há outra forma. É uma forma responsável e muito desejável. Compliance moderno significa compliance anticorrupção, plus compliance antitrust, plus compliance ambiental e assim por diante. Ter notícias da CGU no sentido de que selo Proética deixa de ser algo, ou que vai deixar a ser algo tão somente para verificar os compromissos anticorrupção das empresas, é algo maravilhoso e mostra, mais uma vez, quanto a CGU pode ser a grande parceira para o desenvolvimento de integridade em larga escala dentro da atividade econômica. É isso que eu queria dizer. Obrigado, Pedro. Obrigado. Agora vou fazer uma breve pergunta para você, Juliana, mas fica à vontade também para falar um pouco mais sobre o tema em geral. Juliana, a Natura ela tem figurado no topo dos rankings de empresas responsáveis nessa agenda ESG já há muitos anos. E no Brasil, posso dizer que talvez ela seja pioneira nesse assunto, né? Se eu não me engano, em 2020, a companhia divulgou algumas metas de sustentabilidade, direitos humanos, acho que bem ousadas até, para 2030. Então, aproveitando que você está nessa estrutura e faz parte desse trabalho, eu queria saber um pouco mais do que vem sendo realizado e mais uma questão, né? Como é que para a alta direção da empresa encarar de frente a complexidade desses temas sociais e ambientais e aliar os impactos desses problemas à questão do lucro, né? E do desenvolvimento econômico? Obrigada, Pedro. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Bom dia a todos. Bom dia aos meus colegas panelistas. É um prazer estar aqui. Bom, queria começar falando um pouco... Vamos tentar sair um pouco do que já foi dito aqui.
Mas só relembrar, né, da sua abertura, né, quando você mencionou Friedman e a questão do capitalismo de shareholders, né, tinha uma razão de ser naquele passado, porque era a questão do existe um prêmio, né, para aquele indivíduo que vem aportar, integralizar e subscrever um capital não exigível, que é o máximo retorno total desse capital. Então, não existiria empresas se não existissem esses investimentos. Só que também, hoje, já se entendeu que não existiriam empresas se não existissem outros, né, coparticipantes dessa empresa, que são os colaboradores, os clientes, a sociedade em geral. Então, já ficou bem claro que não dá para fazer negócio sem considerar o capitalismo de shareholders ou o interesse desses outros players ou atuantes do mercado. Para a Natura é uma empresa com propósito, né, uma empresa que foi criada com um propósito muito claro, que é a sustentabilidade, e também a crença na diversidade e a sustentabilidade, os direitos humanos e a diversidade são bases estratégicas do seu negócio. Então, a Natura utiliza a diversidade, a sustentabilidade, todas as oportunidades relacionadas, ou todos os desafios relacionados à sustentabilidade, direitos humanos e diversidade, como oportunidades de inovação. Então, acho que, desde os fundadores e para a liderança da Natura em geral, é muito clara. A Natura foi criada, voltando um pouco atrás, baseada em crenças, né? E a principal crença da Natura são as relações. Então, a Natura entende que a vida é uma conexão de relações e que você não pode ter sucesso em uma se você não considerar a outra. Você não tem, como muito bem disse aqui o José Marcelo, não dá para fazer negócio se não tem planeta. Não dá para você fazer negócio se você não tem clientes. Então, ela considera muito essa conexão e essa interdependência de relações, e vem provando que ter a floresta em pé, manter o meio ambiente é uma forma de se fazer negócios. Em relação ao compromisso que você mencionou, a base do grupo todo é o compromisso com a vida. É um compromisso baseado em 3 pilares. O primeiro pilar é a Amazônia, é manter a Amazônia em pé, com metas super desafiadoras. O segundo segundo pilar são os direitos humanos e sermos mais humanos. E o terceiro pilar é a circularidade e regeneração. Então, a gente tem metas todos os executivos têm metas muito desafiadoras em relação a esses 3 pilares. O Estatuto da Companhia também estabelece não só o objetivo de curto e longo prazo da sociedade, né, da companhia e dos seus acionistas, mas também todos os impactos sociais, ambientais, jurídicos e econômicos para todos os seus stakeholders, né? Então, acho que, para a Natura, tendo no seu propósito a sustentabilidade dos direitos humanos, tendo dentro da sua governança, passando pelo seu estatuto, pelos seus comitês, pelas suas políticas, e com uma estratégia desenhada muito clara, que é acompanhada pelo seu conselho de administração, por todos os comitês, vem atuando de forma muito clara e tendo os retornos financeiros adequados e correspondentes. O que demonstra, né, hoje, com uma atuação em mais de 100 países, com 8 milhões de consultoras e representantes, com um lucro extraordinário, que fazer negócios da maneira correta, considerando todos os seus stakeholders e não apenas o lucro em si, dá certo. Então, tudo isso é uma estratégia, é medido e é divulgado, né? Então, como a Chantal disse que eu ia falar sobre a transparência, né, sobre a governança, desculpa, a gente segue muito todos os princípios de uma boa governança corporativa.
de forma que se mede, se reporta, né, tem uma prestação de contas muito clara sobre todos esses indicadores, o que legitima e traz confiabilidade do mercado para a empresa, né? Então, a gente diz que a gente tem uma licença social para operar e que a gente tem que fazer jus a essa licença social, manter a confiabilidade de todos os seus stakeholders, apoiar as comunidades, as nossas consultoras e entregar um produto adequado também para os nossos clientes finais. Acho que é isso, Pedro. Muito obrigado, Juliana. Marcelo, voltando aí para você, após esses 10 anos de lei anticorrupção, né, nessa área que a gente está, pós-Lava Jato, eu acho que teve uma virada de chave no entendimento da lei e da sua aplicação, né? Hoje se dá mais valor ao caráter orientativo da lei, né, do que o caráter educativo, né, em detrimento daquele caráter puramente persecutório, né? Então, eu gostaria de saber de você e como é que a lei anticorrupção ou sua regulamentação infralegal e o próprio Estado, né, representado pela CGU, como eles podem atuar como uma ferramenta indutora para que as empresas internalizem esse conceito de compliance mais amplo, esse conceito de integridade mais amplo, de uma vez por todas, né, e que se compromete mais com as questões socioambientais. Obrigado, Pedro. Bem, eu acho que você botou muito bem aí qual é o nosso desafio, né? Acho que assim, uma perspectiva nossa na aplicação da lei, e a gente tenta disseminar isso principalmente com quem está lá dentro da CGU operando a lei, é de que, e isso eu já ouvi falar em vários seminários, né? A lei trouxe responsabilidade objetiva, trouxe sanções, trouxe multas, e um dos nossos pilares fundamentais de aplicação da lei é que a sanção não é um fim em si mesmo, né? A lei ela veio trazer alguns instrumentos de tentar dizer para a sociedade qual é o comportamento esperado. Então, assim, algumas iniciativas que a gente tem, e, de novo, aqui fazer referência à palestra de abertura do ministro André, é que a gente sempre teve uma concepção de que, se eu quero induzir comportamentos a partir da perspectiva do Estado, eu tenho que sinalizar o que eu espero das empresas e recompensar aquelas que adotam esse comportamento nesse sentido. Então, se a gente tem num extremo aqui da aplicação da lei o sancionamento daquelas empresas que não se comportaram da forma como esperado, a gente tem uma série de outros instrumentos para tentar recompensar aquelas que, mesmo diante de uma falha, né, e aí um dos nossos pressupostos fundamentais sempre foi a questão da falibilidade dos programas de integridade, dos programas de compliance, mas reconhecer que, mesmo diante da falha, a empresa pode ter um comportamento colaborativo, um comportamento de resolução. Né? Então, assim, o ministro André falou muito sobre os acordos de leniência, que realmente é um instrumento ali que catapulta, né, essa questão da resolução negociada de situações, mas a gente tem cada vez mais caminhado para outras alternativas que buscam justamente o quê? Trazer conformidade de comportamento. Né? Então, ao longo do ano passado, a gente regulamentou um segundo instituto de resolução negociada, que é o julgamento antecipado, onde a empresa que ela quer mostrar que ela está assumindo essa responsabilidade, está assumindo um compromisso de mudar o seu comportamento e, dali para frente, está aderente, né, às normas de integridade, ela consegue ter uma resolução com alguns benefícios. A gente está mudando esse instituto agora, por meio, inclusive, de uma consulta pública, onde vai ser um termo de compromisso que se assemelha muito a um termo de ajustamento de condutas. Por que eu estou falando dessas resoluções negociadas de caso de sanção para falar de indução de comportamento? Porque acho que o Estado tem que pensar que a responsabilização ela só é efetiva quando ela promove justamente a mudança que a gente quer ver na sociedade. Então, muitas vezes, essa mudança ela vai ser muito mais racional e efetiva quando você consegue a cooperação do ente privado e ele diz, não, eu estou assumindo o compromisso aqui de fazer isso diferente. Da nossa perspectiva, isso é muito mais resolutivo do que você chegar no final de um processo com uma sanção aplicada que pode ainda passar por várias discussões judiciais. E, junto com isso, aí, Pedro, eu acho que o nosso desafio
é que, tendo aí esse papel de órgão que regulamenta quais são os requisitos para a gente considerar um programa de integridade como sendo um programa efetivo, quais critérios a gente vai adicionar nesse rol, que ele tem que achar uma balança que é delicada de encontrar, que é não exigir demais, mas também não exigir de menos. Né? A gente tem que estar muito sensível ali a cada uma das realidades distintas que as empresas enfrentam. Então, algo que é bastante desafiador para a gente é endereçar, por exemplo, pequenos e médios negócios. Então, pequenos e médios negócios eles têm uma realidade completamente diferente de grandes empresas, encontram desafios distintos, mas também não podem estar alijados dessa perspectiva de integridade. Então, esses desafios que a gente vai encontrar de acertar essa balança, acertar a régua desses requisitos, a gente quer contar muito com a participação social. Então, no caso específico de pequenas e médias empresas, a gente está reativando uma parceria de longa data com o SEBRAE. No caso de inclusão de requisitos, né, de direitos humanos, a gente vai ter uma participação ativa também junto da sociedade. E todas essas avaliações de requisitos, um dos nossos pré-concepções agora, é que isso tem que ser feito sempre dialogado. Então, vocês vão poder ver cada vez mais, da nossa perspectiva, que novos regulamentos vão ser precedidos de ampla discussão com a sociedade. A gente não quer errar nessa medida. Né? Eu acho que a gente tem uma perspectiva muito clara de que novos regulamentos impõem custos, ela impõe, muitas vezes, novos dispêndios por parte das empresas, mas a gente quer acertar esse ajuste para que isso não seja requisitos que simplesmente entravem processos que têm que ser ágeis. Então, tem que ser algo que venha agregar valor também para o que as empresas fazem. Acertar esse ajuste não é simples, e é por isso que a gente vai fazer isso de forma bastante compartilhada com todos os atores envolvidos. Marcelo, só aproveitando, que é uma dúvida pessoal minha. Com esse convênio firmado aí com o Ministério dos Direitos Humanos, onde, pelo que foi anunciado, né, essa questão vai entrar lá na avaliação do Proética, a CGU pretende também incluir esse tipo de parâmetro, esse tipo de exigência na avaliação dos programas de integridade dentro dos processos administrativos e dos acordos de leniência? Excelente pergunta, Pedro. Assim, e eu vou até ampliar a sua pergunta um pouco para além. Né? Hoje, a Controladoria ela faz avaliações de programas de integridade em alguns cenários distintos. Né? A gente faz isso no Proética, a gente faz nos processos de responsabilização e acordos de leniência, mas a gente também faz nos casos de reabilitação, onde a empresa que foi declarada impedida de contratar com o poder público, para retornar, ela precisa ter seu programa de integridade avaliado. E isso, em decorrência da nova lei de licitações e contratos, isso também vai passar a ser avaliado quando uma empresa firmar contratos de grande vulto com a administração pública. São valores atualizados, mas normalmente acima de R$200 milhões, um pouquinho acima com as atualizações anuais que são feitas. E a nossa concepção, Pedro, é a gente saber se teria espaço. Então, assim, a resposta para você é que a gente ainda não tem isso decidido, para te responder bastante objetivo. Porque uma coisa, quando eu estou fazendo avaliação de proética, eu estou num cenário de encorajamento, então eu tenho muito mais liberdade de colocar requisitos a mais. Outros cenários aí mais restritivos e exclusivos, como é o caso especificamente do PAR e do acordo de leniência, eu estou ali um pouco adstrito à situação que aconteceu, né, que geralmente são endereçados casos de combate à corrupção. Então, assim, é uma questão que a gente está debatendo internamente, mas, para responder de bate-pronto, eu acredito que, no caso do PAR e do acordo de leniência, isso possa ficar um pouco mais limitado. Ainda que, quando a gente vai fazer uma avaliação de integridade, a gente vai ver risco sistêmico, a gente vai ver como é que está organizada a governança da empresa, e isso, de alguma forma, perpassa também. Mas está no nosso cenário de desafio aí, Pedro. Está ótimo. Muito obrigado, Marcelo. Fazer uma pergunta aqui para a Chantal. Chantal, a gente tem visto muitas empresas tentando sustentar essa agenda socioambiental somente na narrativa, né, no discurso. Meio que num oportunismo de marketing, né, entra um pouco naquele conceito de greenwashing, sociowashing. Tem também aquelas empresas que genuinamente querem atingir determinadas metas de ASG, mas acabam não conseguindo. Né? Você acha que a criação de métricas mais consistentes,
isso pode, de alguma maneira, mitigar esse problema da propaganda enganosa, entre aspas, né? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Perfeito, Pedro. Passa pelo finalzinho da minha primeira exposição da palavra controle, né? Uma é a governança, então definir esse tom das empresas, qual é realmente o propósito e qual o objetivo das nossas companhias, da nossa empresa, o que nós vamos entregar além de bens, serviços, mas o que a gente devolve para a sociedade e para o mundo. Ela passa realmente criar as métricas. Elas já existem algumas métricas que são definidas, mas é importante a gente olhar por uma matriz de materialidade. Dependendo do tipo de companhia, ela está mais ou menos exposta a determinados riscos ou a determinados impactos sociais, socio e ambientais, né, socioambientais. É importante, quando a gente fala de gestão de riscos, olhando uma ótica de gestão de riscos, onde os recursos são escassos, para não corrermos o risco de ouvirmos, olha, estamos gastando demais, né, compliance officers, isso, compliance custa muito, isso está muito caro. Nós temos que trabalhar realmente aonde que está o risco, aonde que os riscos estão, aonde as nossas companhias estão mais expostas aos riscos, e passa por uma matriz de risco bem feita e atual. Por isso, ter métricas muito fechadas é muito difícil, porque as companhias elas mudam, elas têm modelos de negócios muito ágeis, decisões rápidas. Então, entender diariamente, né, cotidianamente, quais os riscos que estão expostos às nossas empresas, nossas pessoas jurídicas, fazem com que as tomadas de decisão sejam baseadas em perspectivas de sujeição ao risco, né, de probabilidade e de impacto, e materialidade para cada negócio. Então, passa bastante por termos matrizes de riscos bem estruturadas, termos, e aí daqui a pouco o ministro deve falar conosco, mas de termos ambientes regulados em alguma medida, né? Então, em determinados setores serem o mais ou menos regulados nos quesitos socioambientais, e temos o controle da própria sociedade, como eu falei há pouco. Essa conexão com a sociedade, termos o controle de instituições financeiras, controle de uma CVM, de uma B3, no Banco Central, em breve de uma CGU, numa escala talvez maior para empresas menores, e não só para as empresas que estão sujeitas ou pedindo a certificação ou estando sujeito a algum tipo de avaliação, mas que nós, sociedade, possamos avaliar. Senão, de fato, ficamos sujeitos a uma estratégia de marketing, e que, infelizmente, temos visto, não só no Brasil, mas no mundo, em questões ambientais. O prazo está pequeno, está bem curto. A Agenda 2030 está aqui, né? Faltam 7 anos para a gente conseguir atender e mudar aí muito dos nossos processos operacionais, dos nossos processos produtivos. Então, investimento precisa ser feito, verdadeiramente feito, e questões sociais, entender o impacto das atividades, né, das nossas companhias, não só para os nossos colaboradores, como a Ju falou, mas também por todo o entorno. Por isso, matriz de materialidade é tema de conselho, devia estar nas pautas dos conselhos de administração, e por isso que eu falei logo lá no início que nós tínhamos que ter os investidores, o dono do capital, o dono daquele que quer ter o retorno, ele tem que estar verdadeiramente preocupado com isso. E passa pela escolha da liderança das nossas empresas, que vão ter esse caráter virtuoso e de novo, esse senso de urgência, que não vai dar para esperar muito mais, né? Estamos destruindo o mundo, e a sociedade está bem com bastante desejo de mudança e transformação, para a inclusão e integração de todos e todas, né? Muito bom, obrigado, Chantal. José Marcelo, fazer uma pergunta aqui mais específica. Pela natureza e pelo porte da empresa que você representa, eu imagino que vocês lidam com uma cadeia de fornecedores, de suprimentos colossal.
Como é que é gerir essa cadeia e seus riscos e garantir que essas questões de integridade e, falando mais especificamente do nosso painel, essas questões socioambientais, elas sejam respeitadas até a ponta, né? Numa estrutura tão grande como é a de vocês, tão grande e tão complexa como é a de vocês? Pedro, excelente pergunta, e o desafio é imenso. Não quero trazer números, mas dentro da cadeia de valor nós temos uma quantidade imensa de terceiros. Para fins de responsabilidade social e responsabilidade ambiental, dentro dos pilares de compliance, nós temos que ter muitas preocupações e muito trabalho dentro da própria cadeia de valor. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Em termos de due diligence de terceiros, nesse risk assessment, nessa avaliação de riscos que a Chantal falou, a gente tem toda uma classificação bem feita sobre quais são os nossos terceiros de risco, e nenhum contrato, nenhuma negociação se faz com estes sem uma prévia due diligence. Na due diligence de terceiros, nós temos, na minha opinião, não existe software de mercado nenhum que possa bem atender às necessidades de diferentes empresas em termos de riscos e tamanhos e assim por diante. E há 6 anos que a gente constrói e reavalia e amplia um software próprio para análise desses terceiros. Trabalho hercúleo, com quantias de mais de 1.000 por dia, com robozinhos e robozinhos e robozinhos trabalhando na análise de terceiros todos os dias, né? Então, due diligence de terceiros é um dos elementos. O segundo ponto é, dentro desses terceiros, existem aqueles em que apenas uma verificação prévia é pouco. É necessário conscientizá-los e é necessário estar muito próximos deles. Então, como responsável pelo compliance, eu tenho investido e bastante em contato próximo e direto com alguns tipos de terceiros. Isso se dá por meio de treinamentos presenciais e treinamentos EAD com um grupo importante de terceiros dentro da JBS. Questões ambientais e sociais são prioritários em treinamentos em diversos grupos de terceiros. Outros não, porque são diferentes. Ao lado disso, contratos, todos eles com cláusula específica sobre responsabilidade desse terceiro e, além disso, treinamentos do grupo interno de fiscalização dos terceiros com aqueles que eles têm um contato mais direto. É grande o desafio, é grande. Mas, muito mais do que isso, eu reiteraria algo que, Chantal deixou claro, eu falei antes ainda, não vejo grandes dificuldades para um bom implemento de compliance social e ambiental, a partir do momento que sintamos mesmo que isso é um ativo pró-competitivo. Eu só consigo atingir minhas metas financeiras se eu tiver um público respeitado dentro de casa, que vai todo dia trabalhar com gosto, com satisfação e tendo atitude de dono na gestão do negócio da empresa. Iremos trabalhar se somos desrespeitados ou objeto de discriminação no ambiente de trabalho? Então, mais importante do que tudo isso é ainda bem desenvolver a ideia de que, se você tiver responsabilidade social e ambiental, você vai conseguir todas as suas metas financeiras com muito mais facilidade. E se eu tenho, ao lado disso, o poder público me incentivando, o que é indispensável, me parabenizando e trazendo algum benefício ou tratamento diferenciado para mim, que sou socialmente responsável, mas por acaso aconteceu uma coisa ou outra errada, é um segundo pilar que auxilia muito. Mas, além disso, e se eu voltar a ler o que tem lá do Mr. Friedman, você está muito errado, há um trabalho feito em 2020 que analisa justamente responsabilidade ambiental e social de empresas nos últimos 5 anos, e 69% dessas empresas tiveram uma rentabilidade muito maior para os investidores do que as outras. Então, além de o próprio grupo interno incentivando, a própria empresa verificando que ela é muito melhor, o setor público exigindo e compensando ou recompensando as externalidades positivas de um programa de integridade. Se eu tenho ainda
todo o mercado ou todo tipo de stakeholders cobrando, fiscalizando e incentivando, o cenário é ótimo. Eu pergunto a vocês, para estar na B3, no novo mercado da B3, preciso de responsabilidade ambiental e social? Eu acho que sim, e nós sabemos as exigências. Que coisa melhor do que isso? Para ter uma listagem específica dentro do mercado de capitais brasileiro. Isso é muito bom. Né? Além disso, fundos de investimento das mais diversas naturezas. Há toda uma cobrança, uma fiscalização e a necessidade de envio de evidências sobre a sua responsabilidade social e ambiental, sem sombra de dúvidas, e que continue assim, até porque eles terão uma segurança de maior rentabilidade, onde eles investiram como fundos, quando se tem uma responsabilidade pessoal, social e ambiental. Porque você tem um ativo pró-competitivo muito relevante para o seu resultado. Se num momento eu entendia, ou entendíamos que é difícil falar para o CEO que precisa investir muito no setor trabalhista, muito no ambiental, para ele se dar bem, falar, não, isso é só despesa, isso só engessa, isso é um problema. Se alguém pensava ou pensa isso, pensa equivocadamente. Repito, é um ativo pró-competitivo muito importante. Você só faz os melhores negócios nos melhores mercados do mundo se você tem responsabilidade ambiental, se você tem integridade social e integridade anticorrupção. Obrigado, José Marcelo. Indo um pouco na linha que você mencionou agora há pouco, Chantal também, queria fazer uma pergunta para você, Juliana. Você acha que hoje os reportes existentes, considerando que você trabalha numa companhia de capital aberto, né? Você acha que os reportes existentes hoje, relacionados à agenda ESG, como aqueles exigidos pela B3, no índice de sustentabilidade, agora pela própria CVM, nas resoluções 59 e 175, você acha que eles são suficientes do ponto de vista das empresas de capital aberto, ou você acha que há como avançar um pouco nesse sentido? Ou seja, você acha que ainda há lacunas legais e regulatórias acerca dessa questão? Eu acho que a gente já tem reportes que são completos, mas eu sempre acho que em tudo na vida dá para melhorar. A Natura, especificamente, tem um reporte, a gente já utiliza o GRI, já utiliza a SASB, e agora a gente também desenvolveu, há um ano atrás, o que se chama IPNL, né, que é o Integrated PNL. Então, a gente mede todos os impactos positivos que a gente tem em todos os stakeholders. Então, é algo adicional. A gente, além de medir o retorno financeiro, a gente também mede os impactos causados em cada um desses stakeholders e utiliza essa mensuração para a definição de estratégia. Então, sim, eu acho que sempre há uma possibilidade de desenvolver novas formas de se medir e utilizar essas medições para melhorar a estratégia. Além dessas medições, a gente usa sempre todas essas certificações, né? Então, Proética, B Corp, Ethisphere, não só como uma forma de ter um selo e uma comprovação, né, da legitimidade, da seriedade da companhia, o que é muito importante, mas principalmente para reavaliar o que a gente está fazendo, né? Então, se é adequado, se cabe melhoramentos no que a gente tem feito e quais os impactos de tudo isso que a gente vem fazendo. Legal, muito obrigado. Marcelo, eu vou aproveitar a sua presença aqui. Mais uma vez, vou puxar um trecho de uma questão que eu assisti ali no seminário conduzido por vocês da CGU. Eu não me lembro, acho que até a Vânia, que havia falado sobre isso, né? Que, a propósito, mencionou que a CGU faz 20 anos esse ano também. Então, é uma comemoração em dobro para todos vocês. E foi mencionado que a CGU estaria para lançar um plano, acho que no final do ano, um plano de combate à corrupção. Você acha que você poderia adiantar alguma coisa sobre esse plano para nós, do que ele se trata, quais são as especificidades dele, qual que é o objetivo da CGU? Bem, eu acho que
posso adiantar pouco, assim, mas o que eu posso colocar em perspectiva, assim, né? A gente tem um plano anticorrupção feito na CGU já, salvo engano, desde 2020. Então, o projeto agora é justamente revisitar como é que a gente está em termos de avanço desse plano anticorrupção, tá? O que eu posso te colocar, pelo menos em perspectiva, né? Primeiro, a gente ampliou o nosso conselho de transparência, que conta com uma participação social muito maior dessa vez, né? Com diversos representantes da sociedade civil, e eles vão fazer parte da construção desse programa anticorrupção. E na perspectiva assim do que o ministro tem sempre colocado para a gente como os seus eixos aí de condução, né, e de priorização em termos de, ele gosta muito mais da palavra até do enfrentamento à corrupção, né, que nós precisamos melhorar cada vez mais nossa detecção de prática de ilícitos. O ministro sempre tem colocado muito que a CGU, pela sua própria natureza de auditoria, de políticas públicas, já é muito da própria consequência desse trabalho a gente se deparar com situações de práticas de ilícito e que precisa haver uma coordenação melhor própria dentro da CGU de como que essa detecção leva, né, a eventuais processos de investigação, responsabilização, e, com isso, uma segunda prioridade dele, que é a nossa coordenação com outros atores do Estado. Né? E uma perspectiva que é nossa, de todo o time ali, é a gente ter uma harmonia de atuação com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, que já vem de longa data tendo um trabalho conjunto muito interessante, mas é que essa harmonia, essa coordenação agora também se transmite em maior segurança jurídica para aqueles que respondem a processos. Né? Então, algo que é indesejável, que a gente tem tentado adiantar como poder endereçar isso melhor, é a situação em que uma empresa ou a própria pessoa natural, quando ela se vê, né, diante de um ilícito cometido, ela está ali diante de um exército de atores do Estado. Né? Então, muitas vezes, respondendo pela mesma conduta a 2, 3, 4 processos, podendo ser responsabilizada por essa mesma conduta de forma repetida. Eu acho que essa harmonização de entendimento de como que isso traz uma insegurança jurídica nesse cenário, como é que a gente pode transformar isso para ter uma atuação mais eficiente do Estado e também promover, de novo, uma responsabilização um pouco mais proporcional e efetiva, também fatalmente vai estar nessa questão do plano anticorrupção. E aí, assim, uma coisa que aí já é uma percepção muito pessoal minha, depois o ministro pode me cobrar isso, mas eu acredito que dois temas a serem endereçados também na questão do plano anticorrupção, fatalmente será a regulamentação do lobby. Eu acho que essas relações público-privadas, elas estão, né, na esfera muito íntima aí das questões de corrupção, e muitas vezes a falta de regulamentação disso não traz a transparência, não traz a orientação natural, uma orientação segura para quem tem essa interação com o setor público. E aqui eu coloco uma posição minha, que isso tem que ser visto como uma coisa natural da democracia, né? O setor privado inteirando constantemente com o setor público, e mais do que ser uma coisa essencial da democracia, é altamente desejável. Né? Acho que essa concepção de que quem está na administração pública tem a resposta para tudo e vai ter as melhores alternativas de solução para os problemas da sociedade, sem ter esse diálogo com a sociedade, isso é completamente falacioso. Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais ter esses processos de decisão dentro do governo permeados por decisões compartilhadas com o setor público. E, nessa mesma linha, eu acho que a matéria de conflito de interesses, assim como a lei anticorrupção, ela completa 10 anos este ano, eu acho que é uma lei que, com certeza, trouxe muito avanços, mas também pode ter uma perspectiva de expansão, clareza e melhoria. Então, não sei se eu dei necessariamente spoilers, posso ter errado alguns, mas, pelo menos, acho que é muito mais anseios pessoais até do que uma visão institucional até o momento. Obrigado, Marcelo. Espero que eu não tenha te comprometido. Chantal, aqui eu tenho uma dúvida direta e queria endereçar para você. Você acha que a agenda ASG, por si só, ela traz uma contribuição para a pauta anticorrupção? Para você, qual é a relação entre elas e o que a pauta ASG ela pode contribuir para a pauta anticorrupção?
a pauta ESG por si só, sem um combate à corrupção, e é um ponto que eu acho que nós, compliance officers, as empresas têm que ficar bastante atentas para não migrar da pauta anticorrupção para a pauta ESG. A corrupção é causa raiz da maior parte das mazelas da nossa sociedade. Então, a pauta ESG por si só, sem olharmos questões de fraude interna, onde os desvios acontecem e não vão para as iniciativas que deveriam ser feitas. A pauta de anticorrupção pública, onde o efetivo desenvolvimento, né, de atividades públicas não são feitas em prol da sociedade. E aí um ponto de conflito de interesse que você me lembrou que é muito importante, dos administradores que pensam somente na sua remuneração baseada em valores, em questões econômicas, né? Então a gente pensar muito na remuneração dos nossos administradores. Como é que está funcionando? Como é que nossos administradores, as nossas empresas têm recebido? Como é que recebem os conselhos de administração, os salários e as bonificações? Tem critérios de integridade socioambientais também avaliadas ou somente critérios financeiros? Então, a ESG sozinho não funciona, vira uma estratégia de marketing, porque a gente não consegue trabalhar a causa raiz. Gestão de risco, a gente precisa buscar causa raízes até para a gente conseguir efetivamente investir aonde tem que ser investido, porque senão a gente trabalha com conflitos de interesses. Das minhas experiências passadas, quem me conhece sabe um pouco bem das minhas experiências passadas, diante de uma crise, né, e eu tenho falado bastante de gestão de crise, a gente começa a trabalhar com interesses privados e a gente precisa resolver o problema na hora e tem que ser muito rápido, né? E qual é a causa raiz? Então, trabalhar em prevenção, né? Em prevenção, entender, buscar aonde que está a causa raiz. Vou deixar o ministro falar, que eu sei que ele está chegando, mas em questões, por exemplo, raciais, que é um ponto muito importante que a gente tem falado, e eu, pessoalmente, trabalhei bastante em questões raciais num viés de compliance. Você olha um cenário de colaboradores. Os colaboradores, temos maior parte dos colaboradores negros, que boa parte das nossas empresas, os operários, a grande massa são colaboradores negros. Os colaboradores negros chegam até que nível nas nossas organizações? Eles interferem até que nível numa tomada de decisão? Mulheres, temos uma força de trabalho de mulheres maravilhosa, mas até que nível a mulher consegue chegar numa tomada de decisão das nossas companhias? E aí é por isso que a gente precisa falar muito do tomador de decisão com esses vieses e mudança. Eu tenho falado bastante, e aí eu vou trazer um exemplo da Disney. A Disney, eu estava agora de férias na Disney e eu sei que lá em Orlando eles estão tendo muitos problemas porque o governo do estado de Orlando tem criado bastante dificuldade de assuntos LGBTQI+, e a Disney se posicionou nesse sentido, favorável à agenda. E como é que a Disney enfrenta isso, ganha dinheiro com isso, né? E ela vê qual é o público dela. Eu estava falando com a Juliana agora há pouco, eu acho que não foi com a Juliana, foi com uma colega que estava aqui, sobre o filme da Pequena Sereia. A Disney teve coragem de fazer uma Pequena Sereia negra. Ela não está preocupada, gente, com nós aqui, senhores e senhoras há mais de 30 anos. Ela está preocupada com o público que está vindo, que já está com uma nova demanda. Então, já tem uma visão de negócio de futuro. Então, pensar em questões sociais e ambientais, com um combate que não podemos, de jeito nenhum, esquecer, para o futuro, cria projetos inovadores. A gente precisa ouvir a nossa massa de população que pensa diferente da liderança que hoje temos. A liderança ela tem que estar aberta para pensar diferentemente e criar modelos inovadores. John Kennedy, nos Estados Unidos, 10 anos antes de termos homens pisando na Lua, falou nos Estados Unidos, num discurso de presidente, daqui 10 anos teremos homens na Lua e vamos trazê-los em segurança de volta ao planeta Terra. Na época, foi uma revolução. O que ele está falando? Não temos nem tecnologia. Mas ele, numa ótica visionária, numa ótica
de inovação, ele criou um desejo utópico nas pessoas. E a nossa liderança, quando a gente fala de ESG, parece tão distante, né? Ah, não vai conseguir. Imagina, isso não vai conseguir, isso a gente não vai acontecer. Mas já estamos fazendo. E as empresas que saem na frente, os líderes que vão sair na frente, criar um modelo competitivo para nossas companhias, parar de gastar com corrupção, não quero mais ninguém ensinando com ordem, pensar numa prevenção, criar modelos de negócio sustentáveis para o futuro, porque a nova geração que está vindo agora, pessoal, e vocês que devem ter filhos, netos, sobrinhos, a gente percebe que a nova geração que vem aqui precisa e busca e só quer um ambiente inclusivo, um mundo socialmente possível, né? Não temos mais como vivermos aí com todas essas alterações climáticas que a gente tem vivido e os nossos negócios estão em risco. Então, acho que eu fiquei animada, né? As férias na Disney me veio aqui. Mas é verdade, a gente precisa pensar nisso. Então, inovador, ter muita coragem e pensar na utopia. Parece utopia, parece distante, parece difícil, mas eu acho que todos nós aqui estamos numa manhã de segunda-feira falando sobre integridade porque acreditamos que é possível, né? Sem dúvida. Parabéns. Vou até um pouco no que você falou, Chantal, vou fazer uma provocação aqui para o José Marcelo. Se do seu ponto... Ô, ministro. Uma salva de palmas para o ministro. Eu conheço, professor. Tudo bem? Como é que vai, querido? Tá bom? José Marcelo, então, só para terminar aqui minha pergunta, você acha que, no final das contas, o consumidor brasileiro e a população como um todo, eles estão realmente, ou já têm essa consciência em relação às questões socioambientais das empresas ou dos produtos que eles adquirem, ou, no final das contas, hoje ainda, eles só se preocupam mais com o preço final do produto ou do serviço que ele está contratando? Perfeito. Pergunta dificílima e, se fizermos uma busca até acadêmica, as respostas são dissonantes. Temos um público consumidor muito diverso e muito da forma como a Chantal já defendeu minutos atrás, um público mais jovem talvez seja mais consciente no que diz respeito às questões ambientais e sociais. Então, se temos públicos consumidores distintos, pode ser que o público consumidor não o veja. Mas, mais importante que isso, Pedro, me parece que a boa rentabilidade, o destaque de um agente econômico não se dá tão somente por aquele que consome, mas por aquele que lá trabalha e por aquele que o financia. Se nós temos, portanto, uma responsabilidade social, porque teremos pessoas satisfeitas e confortáveis, eu tenho um melhor desempenho empresarial. E se eu tenho todo o público financiador da atividade, e daí eu estou falando de todos os tipos de stakeholders, e daí dá para incluir consumidor, eu tenho também um melhor desempenho da empresa. Para terminar, eu acho que agora a última vez que eu estou falando aqui nessa mesa, eu queria só destacar aqui essa responsabilidade ambiental e essa responsabilidade social pode ser muito mesmo responsabilidade do agente público que assim exige, de stakeholders que fiscalizam e incentivam para ter lá um link e uma liga no trabalho, mas, ao lado de um programa de compliance, ações coletivas podem fazer toda a diferença, né? Hoje ainda se fala pouco dentro do nosso país sobre ações coletivas dentro de um compliance e se isso é possível de ser feito, e eu recomendo que todos pensem, reflitam e incentivem ações coletivas dentro de setores econômicos, que eles podem facilitar e muito o desempenho
coletivo e externalidades positivas dentro do mercado de uma maneira muito mais rápida. Dentro do agronegócio nós temos financiado pela ONU, Rede Brasil da ONU, onde nós conseguimos hoje ter quase 40 empresas trabalhando em conjunto para a responsabilidade social, ambiental e anticorrupção. Era uma ação coletiva anticorrupção. Automaticamente, questões ambientais e sociais incluíram a ação coletiva. O trabalho é imenso, inclusive dentro em escolas públicas, em escolas privadas, com todo o setor. Em ação coletiva, estamos todos sentados concorrentes. Portanto, toda uma questão muito importante de controle do antitruste se faz necessário. Então, governança corporativa, gestão é importante dentro das ações coletivas. Mas eu não queria terminar sem deixar de falar da relevância de ações coletivas também, para desenvolvermos ainda com mais rapidez a nossa responsabilidade social, ambiental e integridade genérica no ambiente empresarial. Obrigado, Pedro. Muito obrigado, Zé Marcelo. Muito bem-vindo, ministro Silvio, professor. Queria agradecer em nome do IRI de novo a sua presença. Eu sei que você fez um baita de um esforço para chegar aqui. O senhor estava num outro compromisso, mas fez questão de vir aqui e eu queria deixar meu agradecimento. Ministro, eu vou tentar ser rápido para dar o maior tempo possível para o senhor falar. A gente estava falando um pouco aqui dessa mudança do conceito de integridade, que não abarca só mais as questões anticorrupção, e de modo que essas questões sociais, ambientais, passaram a ser muito caras às empresas e a todos em volta dela. Essa questão de integridade socioambiental empresa, eu sei que é uma das pautas prioritárias da sua pasta, né? O senhor criou a coordenação de direitos humanos em empresas e está elaborando, né, a política nacional de direitos humanos em empresas. Dito isso, eu gostaria de deixar o senhor falar o que você entender sobre esse tema, mas falar um pouco sobre o trabalho que vem sendo realizado no Ministério nesse sentido e qual é a perspectiva do senhor e do Ministério com relação a esse assunto. Obrigado mais uma vez, ministro. Bom, me ouvem? Sim. Em primeiro lugar, agora boa tarde já, né, a todos e todas. Eu quero externar a minha alegria, satisfação de poder participar desse evento junto a amigos tão queridos. Quero agradecer ao IRI, o IRI onde eu tenho uma história, né? Tenho uma história e quero agradecer na figura do meu amigo Valfredo Vardi, presidente. Quero agradecer também ao Valdir Simão pelo convite tão generoso, cumprimentar a todas as pessoas que aqui estão. É um prazer poder dividir esse espaço com todos e todas que se encontram aqui nesse momento. Bom, vamos falar então sobre esse tema, né? Acho que muito já se falou e certamente falaram muito melhor do que eu poderia falar, não tenho a menor dúvida disso, mas a questão de fato, nós experimentamos uma mudança não no conceito, mas na definição de integridade. E eu diria que isso não expressa apenas uma mudança na forma de estabelecer essa definição do ponto de vista linguístico ou de colocar um ou outro elemento que ali não constava. Se trata de um fenômeno que, para mim, é muito mais amplo e muito maior. Na verdade, essa mudança no conceito na definição de integridade, essa nova orientação do conceito se dá por conta das transformações que a sociedade vem experimentando nos últimos anos, né? Então, eu diria que, se antes falar de integridade estava diretamente relacionado a normas anticorrupção, e a gente podia fazer também ao seguir regras anticorrupção, mas a gente podia também fazer toda uma reflexão sobre a mudança na concepção e na definição de corrupção também, né? Mas, dito isso, eu acho que a gente tem que pensar agora como questões relacionadas ao respeito aos direitos humanos, de maneira muito específica, passam a fazer parte dessa nova definição de integridade. Então, isso tem levado até mesmo a algumas mudanças na política governamental, por exemplo, a relação que nós temos com a CGU, né?
Nós estamos agora conversando, eu e o ministro Vinícius, sobre como o selo, né, anticorrupção, enfim, como ele tem que necessariamente ser feito ao lado também de uma política antidiscriminatória. Então, nós estamos já discutindo as equipes como é que nós vamos integrar essas possibilidades de a CGU e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania trabalharem juntos na hora de olhar para as práticas, né, anticorrupção, mas, ao mesmo tempo, olhando práticas anticorrupção como práticas não discriminatórias. Então, nós temos pensado isso. Mas eu acho que essas transformações, elas levam em conta também, eu vi aqui o professor José Marcelo falando, como houve uma mudança também nos stakeholders, né? E eu estou falando também dos consumidores, mas estou falando também da própria atividade empresarial. Eu acho que por uma série de motivos que a gente não vai ter que discutir aqui, nós estamos falando também de uma economia que, como se pauta pelo conceito de empreendedorismo, vai colocando, né, dentro de setores da economia pessoas que antes não eram consideradas e que agora se colocam também como parte de uma identidade política. Eu estou falando aqui da população negra no Brasil, estou falando da população indígena, estou falando das mulheres, estou falando das pessoas LGBTQIA+, e vejam que eu não estou falando só de representatividade, estou falando do papel que essas identidades representam para entender a formação da economia brasileira. Quero dizer o seguinte, para entender a economia do Brasil, nós temos que entender também a formação social brasileira. O nosso país é atravessado por uma série de condicionantes que, se nós não nos debruçarmos sobre eles, nós não vamos entender a formação da economia brasileira. Eu estou falando, por exemplo, do fato que o Brasil é um país cuja formação é uma formação, vamos dizer assim, um pouco avessa à participação social e popular nos processos políticos. O que isso implica também em um certo fechamento, né, numa vedação da participação social e popular na formação das instituições econômicas no Brasil. E aí caímos no segundo condicionante, a dependência econômica. O Brasil tem um problema muito sério que se revela numa profunda desigualdade. O Brasil é um país profundamente desigual. Isso, enfim, vai desde a dificuldade da gente ter uma política industrial, da gente ter uma política de desenvolvimento, né? E a questão do desenvolvimento tem que ser uma discussão também muito séria entre nós, porque vejo que nós passamos anos discutindo desenvolvimento, sem discutir também como essa noção de desenvolvimento não pode ser feita, uma discussão sobre isso não pode ser feita sem que a gente leve em consideração a questão racial no Brasil. Como é que a gente vai falar de desenvolvimento no Brasil sem levar em consideração a desigualdade racial, que não é só uma desigualdade que coloca os negros e negras numa posição, como pessoas não reconhecidas. A desigualdade racial no Brasil se revela na pobreza, se revela na falta de acesso a fatores fundamentais da vida econômica. Eu estou falando, inclusive, de acesso a crédito, tá? Há estudos sobre isso. Acesso a crédito. Então, vejam que a desigualdade racial, a desigualdade de gênero, a desigualdade no que tange a orientação sexual e identidade de gênero, elas se revelam como problemas econômicos. Então, quando a gente fala de integridade, e vamos pensar o seguinte, muito sinceramente, nós estamos falando aqui de integridade, estamos falando de questões éticas, porque a integridade, como o próprio nome já diz, ela revela as possibilidades. Nós temos uma atividade econômica que, apesar de conflituosa, possa ser minimamente homogênea, em que a gente crie mecanismos de estabilização de uma dinâmica econômica e social que é, por essência, conflituosa. Estamos falando aqui de um mundo cheio de contradições. E o processo econômico se revela nessas contradições. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de contradições de classe. Então, nós temos que ter elementos institucionais para, de alguma maneira, estabilizar, ainda que temporariamente, os conflitos de classe. Esses conflitos de classe se revelam também como antagonismos sociais de gênero, de raça, de identidade sexual. Então, vejam a dificuldade. Como é que nós podemos integrar esses aspectos todos, né? E vejam, até a ideia de corrupção, ou seja, né, andar fora da linha, ministro Valdir, é algo também que é quase tendencial dentro de uma lógica de concorrência. Isso se torna muito pior quando você tem um país profundamente desigual e com processos regulatórios que são feitos
a revelia de uma participação social e política mais ampla. Eu quero dizer o seguinte, ao contrário do que algumas pessoas podem dizer, o nosso problema com uma cultura democrática é um fator que amplia a corrupção. Porque falta o quê? Controle social. Nós temos um problema muito sério com isso. Então, eu diria o seguinte, então junte isso com o fato de que no Brasil nós temos problemas de natureza racial, de natureza sexual, né? Então, tudo isso eu acho que fragiliza muito e torna muito mais difícil a gente pensar nessa ideia de integridade. Se a gente começa a pensar numa expansão da economia brasileira, do mercado brasileiro, se torna ainda mais agudo, o que faz com que nós tenhamos que necessariamente, não é porque estamos visionários, gênios da teoria, podemos até ser, alguns até são, o Val Friedman, o Valdir, né? Então, o senhor José Marcelo, todos aqui na mesa, Chantal, são um gênio. Mas a questão não é só essa, é o que eu acho que a nossa consciência em relação a isso é resultado também de um processo político que vai, né, fazendo com que a gente tenha que agir. Né? Ou seja, o Brasil, a gente está literalmente, e o Valfrido vai entender para ver o que eu estou dizendo, nós estamos numa encruzilhada. O Brasil precisa escolher para onde vai caminhar. Nós estamos num momento histórico em que se abrem vários caminhos, nós temos que escolher o caminho que a gente vai seguir. Então, vejam, desenvolvimento, olha que interessante, Isolde, a gente tem que falar de desenvolvimento, vou ter que falar de integridade também. Certo? Mas integridade é a partir dessa nova definição, em que integridade significa levar em consideração o fato de que é inaceitável que no Brasil a gente trate trabalhadores e trabalhadoras como se torna normal no Brasil. Então a gente vai ter que ter política discriminatória. Como é que a gente forma um mercado consumidor no Brasil pagando os salários que a gente paga, tendo trabalho análogo à escravidão, racismo, sexismo? Olha, eu falei uma coisa agora, eu estava na PUC, né? Eu falei uma coisa agora que é chocante. Olha como a gente normalizou. Nós precisamos, em 2023, criar uma lei que equipara salários de homens e mulheres. Senhoras e senhores, 2023, conhecida como esse ano, vulgo esse ano. É inacreditável um negócio desse no Brasil. É inacreditável. Eu tive a semana passada em Santa Catarina. Sabe o que eu fui fazer em Santa Catarina? Dentre outras coisas, prezados amigos, amigas aqui, eu fui visitar uma senhora que era mantida, né, na condição de escravizada por um juiz. É inacreditável. A pessoa não falava. Ela não falava mesmo, porque, né, ou seja, diziam que ela não conseguia estudar, não podia estudar, enfim. Então, esse é um país, senhoras e senhores, que, se a gente não levar em consideração esses aspectos que estão sendo colocados aqui, nós simplesmente não vamos caminhar. Não há desenvolvimento possível, não há uma economia possível, não há economia brasileira possível se você acha se nós achamos que podemos discriminar, por exemplo, mais de 56% do povo brasileiro. E discriminar significa o seguinte, dizer o seguinte, pô, você é negro, você não entra aqui, não é disso que a gente está falando. A gente está falando o seguinte, de um lugar em que as pessoas, por serem negras, são as mais pobres, estão sujeitas a todo um conjunto de violências, que são maltratadas no trabalho, que não têm acesso a serviços públicos. Vejam, é disso que se trata, no fim das contas. Então, nós estamos discutindo integridade nesse contexto, por quê? Só porque nós somos pessoas boas? Podemos até ser, mas não é isso. É porque se a gente não conseguir lidar minimamente com instrumentos políticos e institucionais para conseguir, vamos dizer, equilibrar as contradições da economia tal como ela se reproduz no nosso mundo, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, quando você tem aumento de pobreza, você tem a destruição do meio ambiente, e lembrando aqui, alguém já deve ter dito isso, destruição do meio ambiente não significa que você vai passar mais calor na sua casa, significa que vão ter grandes deslocamentos humanos, significa que a agricultura vai se tornar cada vez mais difícil, significa que tem gente que vai passar fome, ou seja, cadeias produtivas inteiras vão ser destruídas. Isso significa falar do caos ambiental que está sendo criado. Então, veja lá, ministro Valdir, então falar de integridade é falar também de uma mudança, de uma reorientação ideológica. Nós vamos ter que mudar a nossa forma de consumir.
nossa forma de produzir. Vamos ter que reorientar até o nosso desejo. Olha que loucura. Como é que faz um negócio desse? Percebe? Então, esse processo, a mim, me parece muito mais complexo do que aparenta. Mas, vamos lá. O que dá para fazer no Ministério? Né? Dá para apontar o caminho. Né? 3 anos e pouco, não é nem 4, mas 3 anos e pouco. Não dá para pensar muito longe, mas dá para a gente iniciar umas discussões. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz, assim que tomei posse, mas isso eu já venho discutindo isso desde a transição, porque eu participei do grupo de transição, e no grupo de transição eu coloquei essa questão. O Brasil precisa juntar 2 coisas que o Brasil não junta. Né? Mas o Brasil não junta, mas também na Europa e nos Estados Unidos eles também não juntam isso. Mas é que lá eles podem não juntar. Aqui a gente precisa juntar. O que é? Direitos humanos e economia. Se a gente não juntar a discussão sobre direitos humanos com a discussão econômica, no que muitos autores chamam, e que também é uma discussão, inclusive no cenário internacional, direito ao desenvolvimento. Esse é um tema duríssimo. Né? Os países ricos, né, ou mais ricos, não querem discutir esse tema. Porque pensar direito ao desenvolvimento é pensar, por exemplo, em colocar essas pessoas, desses grupos chamados de minoritários, dentro de uma coisa que chama orçamento. E tem uma disputa, uma guerra no orçamento. Então, é o seguinte, direitos humanos, então, quer dizer, não tem conversa. Vai ter que ter sistema de saúde universal. Percebe? Se direitos humanos é direito ao desenvolvimento, não tem desenvolvimento se a gente não tiver, por exemplo, um sistema de educação universal. Sem educação, não tem pesquisa. Sem pesquisa, não tem tecnologia. Sem tecnologia, não tem industrialização. Sem industrialização, não tem desenvolvimento. Percebe? Se você ficar matando preto, indígena, né, que, assim, os jovens negros, negras, pobres na periferia, você não tem o quê? Você não tem a energia social necessária para um processo de desenvolvimento. Se a gente não tem uma política para idoso, que é parte dos direitos humanos, o Brasil vai para o buraco, professor. Sabe por quê? Porque o Brasil é um país que está envelhecendo. O Brasil é um país que abandona as pessoas. Então, como é que a gente vai fazer política econômica se a gente não considerar que integridade é a gente pensar nesses aspectos também que são determinados pela dinâmica social e política brasileira? Então, instituir. Eu queria, na verdade, eu pleiteei uma Secretaria Nacional, mas não deram a Secretaria Nacional de Direitos Humanos e Empresa. Então, não me contentei, né? Um dia teremos uma secretaria, mas uma coordenação de direitos humanos e empresa. E acho que... E como é que está sendo feito esse trabalho? Primeiro, nós estamos participando de todos os debates sobre essa questão. Estamos conversando já com setores da economia, queremos conversar com todos os setores da economia, todos os setores da economia. Né? Setor de mineração, agronegócio, setor financeiro, setor industrial, comércio, todo mundo, serviço, todo mundo, para que a gente possa entender e se fazer entender sobre a necessidade de nós criarmos uma política nacional de direitos humanos e empresa, pelas questões que eu já externei aqui. Então, a primeira coisa que fizemos, reunimos os ministérios todos para criar um grupo de trabalho que conta com a participação de vários ministérios, dentre os quais direitos humanos, igualdade racial, mulheres, fazenda, planejamento, enfim, indústria, comércio. Aliás, o primeiro ministério a aderir a esse debate foi o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço do vice-presidente ministro Geraldo Alckmin. Foi o primeiro e aderiu prontamente, porque viu a necessidade de ter uma política de direitos humanos e empresa no Brasil, porque senão a gente vai ficar para trás. Né? Então, nós fizemos esse grupo, estamos trabalhando uma metodologia. E o que tem diferente dessa metodologia para fazer esse grupo de trabalho, para propor uma política nacional de direitos humanos e empresa, revisar um decreto que já existe, mas que tem uma série de problemas. Primeira coisa é ouvir todos os setores. Eu falei setores da economia. Vamos lembrar de um setor da economia que geralmente não é ouvido? Os trabalhadores. E os movimentos sociais. Tem que ouvir. E, por incrível que pareça, os movimentos sociais têm formulações incríveis sobre direitos humanos e empresa. Incríveis. Então, nós tivemos, por exemplo, com os movimentos atingidos por barragem.
Eles têm toda uma formulação sobre direitos humanos em empresa. Uma das grandes preocupações, por exemplo, é a consulta, né, a consulta prévia, informada, né, da Convenção 69 da OIT, que não é respeitada e que acaba em tragédias, como a gente costuma ver, né, como no caso da mineração, como aconteceu em Mariana, enfim. Então, a gente precisa estabelecer de maneira séria essa consulta prévia informada, até para legitimar os processos econômicos. E veja, uma das preocupações também que nós temos, que aí o empresariado olha e fala assim, puxa, vai trazer mais obrigação? Não é trazer mais obrigação. Nós queremos, inclusive, criar os anteparos para que, na atividade empresarial, nós possamos fazer gestão de risco, que é compliance. Claro. Então, a gente precisa fazer uma boa gestão de risco. Então, os riscos têm que ser medidos. Então, como é que a gente faz gestão de risco? Criando uma série de anteparos institucionais para que a atividade econômica possa ser feita com o menor risco possível. E, nesse caso, consulta prévia, informada, estudos de impacto ambiental, essa coisa toda. Construir isso junto com empresários e movimentos vai ser ótimo para o Brasil. Vai ser excelente. Então, é isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos, portanto, reunindo as pessoas, conversando com todo mundo, e vamos, a partir daí, fazer uma série de propostas para discutir com a sociedade sobre como a gente junta essas duas coisas, direitos humanos e atividade empresarial, atividade econômica. Vamos discutir também uma política de compliance em direitos humanos, compliance antidiscriminatório, estabelecer isso, né, de maneira séria, né, tal como o modelo da lei anticorrupção, também a gente vai integrar isso. Então, essas são as coisas que nós estamos fazendo por enquanto, né? Estabelecer um amplo debate nacional, tendo a noção de que o Brasil é um país que tem suas peculiaridades para discutir esse tema, e contar, obviamente, com a participação de todos e todas que aqui estão, para que a gente possa aprimorar cada vez mais os instrumentos regulatórios, mas, para além disso, estabelecer uma cultura de respeito aos direitos humanos que se integre aos desafios da economia brasileira. Muito obrigado a todos e todas. Obrigado, ministro. Infelizmente, a gente tem o nosso tempo. Eu acho que nossos colegas vão brigar com a gente se a gente ficar aqui falando até 1h da tarde, mas eu adoraria, e eu tinha várias perguntas para o senhor, mas não faltarão oportunidades. Ministro, eu só queria deixar aqui mais 2, 3 minutos, se o senhor tem alguma palavra final, se o senhor que gostaria de falar alguma coisa sobre o assunto que a gente está falando, aproveitar a sua presença aqui. Não é fácil a gente ter o senhor aqui com a gente numa plateia tão qualificada. Não, eu só quero agradecer, mais uma vez, dizer que eu estou muito feliz em poder fazer um diálogo desse tipo. Eu gostaria de ter tido mais tempo, mas nós podemos combinar, né, assim, de uma maneira com mais antecedência, de uma maneira mais tranquila, de eu voltar aqui e daí trazer, inclusive, mais detalhes, discutir com mais detalhes podemos, inclusive, pensar até num seminário, né? Fazer um seminário em conjunto com o Ministério dos Direitos Humanos, da Cidadania, com o IRI, para a gente discutir especificamente a formulação da Política Nacional de Direitos Humanos em Empresa, trazer as empresas, trazer também os sindicatos, para a gente poder discutir isso e com muita transparência e fazendo uma coisa que a gente não está acostumado no Brasil, que é discutir as coisas com a população brasileira, com democracia de verdade. É isso que a gente quer fazer. Nós não vamos escapar desse tema. Aliás, e por fim, eu tive... Foi a minha estreia, né, meu debut no cenário internacional. Eu tive a possibilidade de fazer o discurso depois de 4 anos porque eu posso dizer, de muita vergonha. Posso dizer, sim. O Brasil só passava vergonha 4 anos seguidos. E aí o Brasil voltou a Genebra, né, para falar no Conselho de Direitos Humanos da ONU. E na primeira intervenção eu falei sobre vários assuntos, mas o que eu pude reparar nessa viagem, que eu fiz logo no começo, foi em fevereiro, foi em março, agora não me lembro exatamente, que tinham 2 temas em discussão. 2 temas que estavam sendo discutidos o tempo todo lá, tá? No cenário internacional, no campo dos direitos humanos. O primeiro tema, vocês devem adivinhar qual é? Guerra da Ucrânia. Primeiro tema. E o segundo tema, adivinhem? Direitos humanos em empresa. Todo mundo só discutia isso, fala disso. E olha que interessante, assim termino. Fomos procurados
pela África do Sul, Equador, né? Acho que agora não me lembro, tinha mais algum país que queria do auxílio, estava muito feliz à volta do Brasil e queria o Brasil para discutir esse tema de direitos humanos em empresa, porque era um tema que tinha muita cisânia com os países da Europa e os Estados Unidos. E por que isso? Porque, de um lado, você tinha os países em desenvolvimento ou da periferia do capitalismo, como vocês queiram chamar isso, dentro das tradições todas. Esses países eles queriam discutir esse tema a partir da autorregulação, mas eles entendiam que era necessário também colocar aspectos regulatórios para discutir isso. O Estado tinha que entrar com um pouco mais de força, regular certos setores, regular não apenas estabelecer limites, mas também fazer investimento, né? Essa coisa toda, o papel mais ativo do Estado, por conta da história dos países do sul global, da América Latina. Então, eles queriam mesclar regulação com autorregulação. Agora, os países mais industrializados, enfim, não queriam saber só de autorregulação e, portanto, não estavam deixando esse tema para baixo do tapete, né? Só que tem um aspecto que foi colocado lá que eu acho que é muito interessante para todos nós pensarmos aqui, que é o seguinte: eles acham que esse tema de direitos humanos em empresas vai se tornar um tema fundamental na concorrência global. E isso vai ser utilizado contra nós, inclusive. Eles vão colocar um sarrafo desse tamanho e dizer o seguinte: olha, se vocês querem atuar no mercado global, as empresas do sul global, do Brasil, da América Latina, da África, do Caribe, vocês vão ter que respeitar essas regras de direitos humanos e também de preservação ambiental. Se vocês não fizerem, sinto muito, a única forma de vocês entrar no mercado é se associando com a gente. Vocês entenderam o que está acontecendo? Quando você pega a questão dos direitos humanos, isso sempre foi usado para invadir país, para tacar bomba nos outros, né? Mas agora está sendo utilizado também como fator de concorrência e definição quem vão ser os players globais da economia. Então, eu acho, senhoras e senhores, que a gente não pode deixar que a noção dos direitos humanos, que é tão cara para nós, ela seja usada como um vetor moralizante da concorrência global. Porque é moral só a questão. Porque os imigrantes vão continuar sendo maltratados lá, vai ter racismo nos Estados Unidos, aquelas coisas horríveis que vocês veem, só que eles vão dizer o seguinte: ó, vocês não chegam nessa régua com a gente, vocês só entram associados. Entenderam? Então, ou seja, discutir esse tema de hoje, quero mais uma vez parabenizar o IRI por essa mesa, e quero dizer que o IRI entendeu, e as pessoas que estão aqui entenderam, que falar de direitos humanos é falar sobre as possibilidades da gente construir uma economia realmente próspera e que sirva a todas as pessoas na próxima quadra da história. Muito obrigado.